Chegamos na sabedoria. É o arcano maior, o Papa, a quinta carta do tarô. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Jinshin Jyutsu. Eu sou a Thelma Schiner e nós estamos numa sessão de quintas-feiras. Cada uma delas a gente está vendo um arcano maior do tarô. Cada um dos arcanos maiores tem um número e também os pontinhos, as travas de energia do Jinshin Jyutsu são 26, cada uma um número, e não é à toa, sempre existe uma relação direta. Hoje que a gente está vendo o Papa, o quinto arcano maior do tarô, a gente vai ver a relação direta que tem com a quinta trava de energia do Jinshin Jyutsu, onde ela se localiza, para que ela serve. Mas vamos começar com o tarô. O Papa, bem, é só a gente pensar nessa figura, o Papa, que logo a gente pensa em sabedoria. E realmente, esse arcano do tarô, a quinta carta, tem muito a ver com a sabedoria, com a percepção madura de qualquer situação. Aliás, o próprio número 5 é o que a gente muitas vezes chama de quinta essência, que nada mais é do que um quadrado. Você pode pensar num cubo, numa casa que tem 4 pilares, qualquer formação quadrada, e o número 5 é o telhado, é a posição um pouco acima daquela construção material. É eu poder enxergar acima do que eu estou vivendo, daquela condição real, algo que eu vejo muito mais amplo, porque eu já estudei muito, porque eu já vivi muitas coisas. O arcano do Papa tem muito a ver com essa quinta essência, com essa percepção ampliada. Mas vamos ver agora alguns dos baralhos e as figuras do Papa, tantos símbolos que eles mostram. Vamos ver? Aqui podemos ver a figura do Papa, que também é chamado de Hierofante, no baralho cabalístico, no baralho de Waite, o mais tradicional, e também no baralho mitológico. Em todos eles você vê essa figura soberana que passa a segurança e sabedoria. Aqui, no baralho cabalístico, você vê esse soberano entre 2 pilares. Ele se sustenta pela sabedoria e abaixo dele existem 2 figuras representadas pelo lado da sensibilidade e o outro pelo lado da razão. Nesse baralho mais tradicional, a mesma figura está entre os pilares da sabedoria que o sustentam e também as 2 figuras representando a razão e a intuição logo abaixo dele. No baralho mitológico temos a figura do centauro, e este mito mostra também a sabedoria do curador, o curador que precisa da intuição e também do seu conhecimento. Então, você já viu, são muitos símbolos mostrando esse poder da sabedoria. É o conhecimento porque eu estudei, mas é o conhecimento porque eu vivi, porque eu tenho maturidade. E quando a gente une o conhecimento com a intuição e sabedoria da vida vivida, a gente pode fazer escolhas muito mais complexas, consistentes e provavelmente muito mais proativas para a nossa vida. A gente vai ver agora na árvore da vida, que é a relação da cabala com os arcanos maiores do tarô, quais são os pontos que interligam nessa árvore da vida para simbolizar esse arcano do Papa. Vamos lá? Vemos aqui a árvore da vida com as 10 Sefirot, esses pontos universais que simbolizam qualquer manifestação que vai se condensar apenas na 10ª Sefirot, Malchut. Cada arcano maior do tarô terá a ligação entre alguma dessas Sefirot. O Papa será a ligação da 2ª Sefira, Chokmah, com a 4ª Sefira, Chesed. Aqui no pilar
da misericórdia, da abundância que sai da força total de Chokmah para a condensação e compreensão de Chesed. Vemos aqui o Papa sendo a ligação dessa força soberana, a sabedoria maior de Chokmah com a força da beatitude de Chesed. Pois é, vocês viram, é a sabedoria encarnando, entrando com muito poder e abundância também. Então, quando a gente tira o arcano do Papa em algum jogo do tarô, a gente está, na verdade, se conectando com a nossa sabedoria, com a possibilidade de você intuir, receber informações do universo, da vida abundante que está ali para te ajudar, junto com a sua experiência, junto com a sua intuição, conhecimento, a vida se ampliando se a gente tem maturidade para acalmar, perceber as melhores opções e seguir essas dicas. A trava número 5 do Jinshin Jyutsu também fala dessa sabedoria, dessa capacidade da gente ter a consistência, a visão ampliada, a maturidade e as escolhas por essa percepção mais ampliada que favorece, sem dúvida nenhuma, os melhores resultados. No Jinshin Jyutsu, quando a gente toca a trava número 5, ou o praticante, que é o profissional, faz o fluxo completo em você, a gente está ajudando numa readaptação, a quebrar certos padrões velhos, enxergar as coisas por um plano ampliado. Exatamente a quinta essência, exatamente a sabedoria do Papa. Essa trava número 5 fica lá no pé e, curiosamente, ela ajuda demais a nossa mente, a nossa clareza e capacidade de síntese, de visão. Você percebe como tudo que está embaixo ajuda o que está em cima? E muitas travas de energia que a gente toca aqui perto da cabeça ajudam tanto a parte inferior do corpo. Nós vamos agora tocar a trava número 5, junto com uma outra trava que vai ajudar a acioná-la. E enquanto a gente estiver se tocando, lembre-se do Papa, dessa sabedoria, da possibilidade de se adaptar no novo, que vai ser muito mais abundante. Mas antes de começar, eu já vou te pedir para você clicar nessa mãozinha, que é um like, que para você não muda nada, mas para mim faz muita diferença aqui no YouTube. Eu te agradeço. E se não tiver inscrito, já se inscreve. E agora a gente está prontinho aqui para acionar essa trava número 5 do Jinshin Jyutsu. Vamos lá? Sempre numa posição confortável, começamos colocando a mão esquerda na virilha esquerda, a trava 15. E agora sim a mão direita irá no lado interno do calcanhar direito, que é a trava 5. Tocando, acionando, movimentando a energia dessa trava, estamos ajudando para que tenhamos mais adaptação para o conhecimento, para o novo que vai entrando pela intuição e conhecimento quando eles se integram. Respire e permita que a trava 5 comece a fluir no seu organismo. Para o outro lado, inverta, mão direita na virilha direita e a mão esquerda na trava 5 esquerda, lado interno do calcanhar esquerdo. Sempre apoie os cotovelos ou se recoste, sempre procurando uma posição bem confortável para que a energia possa fluir pelos braços até os pontos que você toca e a trava 5 comece a ser acionada. Respire e sempre que puder, fique em cada uma das travas por pelo menos 1-2 minutos, podendo até se estender. Pois é, toda vez agora que você tocar a trava número 5, se você já é profissional do Jinshin Jyutsu, pensar em fazer o fluxo, espero que você lembre também dessa sabedoria do arcano maior, o Papa.
A gente continua aqui na quinta-feira que vem com o próximo arcano maior do tarô, os amantes, a carta número 6. Não perca!